Muito bem, queria que vocês abrissem a sua palavra aí no Salmo de número 42. Este salmo fala quando o salmista estava se sentindo meio deprimido, meio frustrado na sua caminhada, e ele faz uma pergunta para ele mesmo. A pergunta que ele faz é: por que estás abatido, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? A pergunta do salmista é: por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Às vezes nós não nos damos conta, mas os dias vão passando e a nossa alma vai sentindo a tristeza que passa pela nossa vida, que passa ao nosso redor. E quando nos damos conta, às vezes já estamos entristecidos por dentro e dizemos como salmista: por que estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Esta pergunta do salmista, e essa pode ser a pergunta de cada um de nós nesta noite. Vamos perguntar então por que a nossa alma está abatida. E se está abatida, como é que nós podemos fazer para que ela seja restaurada? Porque a alma é a parte mais espiritual e profunda da nossa vida. É lá dentro deste espaço que o Senhor fala conosco. É lá dentro que o nosso espírito comunica com o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus comunica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. É nessa intimidade que às vezes a nossa alma se entristece. E a Bíblia diz que quando o nosso ser interior se entristece, o nosso semblante descai. Quando a nossa alma se entristece, o nosso coração se entristece, o nosso rosto também reflete essa tristeza. Por outro lado, quando um coração está alegre, a Bíblia diz que aformoseia o rosto. Então você pode olhar no espelho, se o seu rosto estiver alegre, é porque a sua alma de alguma maneira vai bem. Se entretanto o seu rosto estiver triste, algo dentro de você precisa de um cuidado especial de Deus. Vamos ler então? Assim como o cervo brama, cervo ou talvez o cordeiro ou a gazela ou alguma coisa que represente este animal célere que corre, assim como o cervo brama pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. O salmista está dizendo: do mesmo jeito que aquele animal aspira pelas águas, correntes das águas, a minha alma também suspira, a minha alma também tem necessidade e tem sede de Deus. Veja lá, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Minha alma tem sede de Deus. Quando é que eu vou experimentar Deus na sua plenitude dentro da minha finitude? Como é que eu vou viver essa experiência? As minhas lágrimas, olha o que o salmista está dizendo: as minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente: onde é que está o teu Deus? Então o salmista estava dizendo: eu choro de dia, eu choro de noite. E as pessoas que me conhecem perguntam: onde é que está o teu Deus? Onde é que está a tua fé? Onde é que está o teu poder espiritual? Por que você passa a vida chorando e lamentando, se você diz que tem um Deus tão poderoso e tão extraordinário? Imagine você passar a noite chorando, passar o dia triste, chorando, e as pessoas perguntando: onde é que está o teu Deus? Onde é que está o poder da tua palavra bíblica? E você sem uma resposta efetiva. Quando me lembro disto, então o salmista dizendo: quando eu me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Então nesse momento que a sua alma está abatida, ele se lembra que num tempo passado houve algo especial na vida dele. Ele ia com a multidão à casa do Senhor, ele festejava, ele celebrava, mas agora ele está dizendo: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Olha só, por que estás abatido, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus,
pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Ele está dizendo, espere em Deus, pois ainda o louvarei, significa que esta expectativa está no futuro. Espere em Deus, porque no futuro você ainda louvará a Deus. Ou seja, num tempo não muito distante, a alma louvará a Deus, substituindo o seu choro diuturno, não é? Veja lá, o meu Deus dentro de mim, ó meu Deus, dentro de mim, a minha alma está abatida. Por isso lembro-me de ti desde a terra do Jordão, desde os Hermonitas, desde o pequeno monte. Então, a minha alma está abatida e eu lembro da terra do Jordão, eu lembro das coisas passadas, mas as coisas passadas que me davam tanta alegria, hoje já não me dão tanta alegria, por isso que a minha alma está abatida. Então parece que o salmista viveu um tempo muito abençoado, um tempo vitorioso, mas agora a sua vida está passando por uma tribulação e ele está com a sua alma abatida. Um abismo chama outro abismo ao ruído das suas cachoeiras. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por sobre mim. Olha o sentimento dele, é como se houvesse uma tempestade, ondas muito grandes, e ele debaixo dessa tempestade, debaixo dessa tribulação. E aí ele vai perguntar para a sua alma, alma minha, por que estás abatido? O que está acontecendo contigo? O que está acontecendo no mundo interior? Eu me sinto agora atacado por estas ondas muito grandes, por esses movimentos que me envolvem e sobre os quais eu não tenho controle. Então é nesse momento que a pessoa fica muito fragilizada. Contudo, o Senhor mandará a sua misericórdia de dia, e de noite a sua canção estará comigo, uma oração ao Deus da minha vida. O que ele está dizendo? Mesmo que eu esteja nessa dificuldade, de dia o Senhor mandará a sua misericórdia, e de noite ele mandará uma canção que estará comigo, e ele mandará uma oração ao Deus da minha vida. Então o salmista, embora sofredor, embora triste, ele não desanima de Deus, ele não desanima da esperança, ele não desanima da fé, embora ele esteja desanimado da sua vida espiritual, da sua vida emocional, mas ele sabe que além da sua dificuldade, existe um Deus que provê um dia, uma bênção, uma misericórdia, um Deus que provê uma canção durante a noite, um Deus que provê uma bênção de libertação e de livramento. Direi a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Porque ando lamentando por causa da opressão do inimigo. Então ele está dizendo, Senhor, por que o Senhor esqueceu de mim? Ele já se sentia meio que abandonado. Aí nós estamos falando do salmista vivendo em solidão espiritual. Ele tinha a impressão de que Deus o havia esquecido. Imagine você vivendo uma luta, uma dificuldade e tendo a sensação que Deus se esqueceu de você, que Deus não olha mais para você, que Deus não atende às suas orações, que Deus não ouve a sua voz, que Deus não se interessa por você. Imagine esta solidão espiritual. Era assim que o salmista se sentia. Com ferida mortal em meus ossos me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem, onde está o teu Deus? Ou seja, no meio de toda no meio de todo esse sofrimento, no meio de toda essa angústia, no meio de toda a sua dificuldade de estabelecer uma conexão com Deus, ele ainda tem que responder a esse questionamento dos seus amigos. Onde é que está o seu Deus? Onde é que está a sua fé? Onde é que está a sua vitória? Onde é que está? Onde foi parar a sua crença? Onde foi parar o seu Deus? Por que você está nesse fundo do poço? E aí vai mais aí. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face. Ele é o meu Deus. Vamos lá. Tem mais um, chegou ao final, né? Porque chegou ao final, 11, verso 11. Então, esse texto aí que nós acabamos de ler, que eu já fiz assim uma contextualização mais ampla,
vai nos ajudar. Por que que a nossa alma está abatida? Por quê? Eu vou ajudar os irmãos a pensar por que que a alma da gente às vezes fica abatida. Quando ela perde, primeira coisa, no verso 1 e 2, diz assim, ó, quer ver no verso 1 e 2? Como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Aí diz assim, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei diante da face do Senhor. Então a nossa alma fica abatida quando ela se desconecta de Deus. Quando ela se distancia de Deus. E interessante que a gente não se distancia de Deus de um momento assim, de uma lapada. A gente vai se distanciando pouco a pouco. E foi assim que o Senhor Jesus Cristo falou na parábola do semeador. Ele disse que o semeador saiu a semear. Uma parte da semente caiu no meio na margem do caminho e os pássaros levaram. Outra parte caiu na pedra, no pedregal. Ela nasceu, mas como não tinha raiz profunda, logo morreu, nem produziu. E uma terceira parte caiu numa terra boa, mas existiam muitos espinhos. E esta semente cresceu, mas os espinhos cresceram mais e sufocaram a semente. E a semente ficou infrutífera. Então, eles perguntaram, o que significa isso? E Jesus disse, olha, estes espinhos têm dois significados. O primeiro são os cuidados desta vida. E o segundo grupo de espinhos é a sedução das riquezas. Ele diz que estas duas coisas, quando crescem, elas sufocam a palavra de Deus, a semente que foi plantada. Por isso que muitas vezes a alma vai se tornando distante do seu Deus, porque ela fica envolvida com os cuidados desta vida. Ela fica envolvida com a sedução das riquezas, porque cada dia tem que produzir mais, porque cada dia tem que consumir mais, porque cada dia tem gastos maiores, todo dia o orçamento aumenta, todo dia precisamos nos esforçar mais e arranjar mais produtividade, porque chega no final do mês, parece que tem mais contas para pagar do que salário para conseguir pagar. E assim a gente vai se envolvendo de tal maneira no corre-corre da vida, que às vezes a gente não cuida da alma, e a alma vai ficando com uma inanição espiritual, vai ficando com fome espiritual, mas nós estamos tão envolvidos com os cuidados desta vida, que nós não temos tempo para tratar daquilo que é essencial em nós, que é a nossa alma, que é o nosso ponto de contato com Deus. E às vezes nossa vida vai perdendo conexão com Deus, exatamente por isso. Porque nós vamos nos distanciando da fonte, do alimento, do rio das águas vivas. E então, como o cervo brama pelas correntes das águas, a minha alma suspira por Deus. Mas a minha alma, embora suspire por Deus, eu a sufoco com os cuidados desta vida, com a sedução das riquezas. E ela fica ali sem força, sem poder, porque estas outras coisas sufocaram. E a gente nem percebe que a gente não está dando tempo para o alimento da alma, enquanto a gente gasta a maior parte do tempo em cuidar das coisas transitórias, quando deveríamos ter um tempo para cuidar das coisas essenciais. Vocês vão ver isso naquela visita que Jesus fez à casa de Marta e Maria. Marta estava atarefada, correndo de um lado para o outro, e a Maria resolveu estar parada ali aos pés do Senhor, porque era uma visita, era uma passagem. E Maria pensou, esta é a única oportunidade que eu tenho de estar aos pés de Jesus. Mas a Marta ficou irada, a Marta disse, não pode. E ela foi lá, Senhor, manda esta minha irmã e me ajudar lá nos meus afazeres. Aí Jesus disse assim, Marta, Marta, por que você está tão atarefada com tantas coisas? Coisas boas, mas tantas coisas que enchem a tua vida. A tua irmã aqui escolheu a melhor parte, aquela que não poderá lhe ser tirada. É alimentar o seu espírito, alimentar a sua alma, porque nos dias da adversidade, tudo que você precisa é uma profunda conexão com Deus, e é a sua alma que vai estar ali, nesta posição
de alcançar a graça de Deus e de poder revelar para o seu homem interior a presença de Deus. Porque a Bíblia diz, o Espírito de Deus comunica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. É preciso que essa conexão esteja aberta, limpa, transparente e que haja uma comunicação profunda e que todos os dias a nossa alma se alimente daquilo que procede do alto, do Pai das luzes, daquele que é o pão vivo que desce do céu, daquele que é a água da vida, para que a alma não morra na sua inanição espiritual, enquanto nós corremos atrás do pão que perece. É importante parar para dar uma refletida sobre como que nós estamos alimentando a nossa alma, porque às vezes ela fica abatida e frustrada pelo abandono que nós lhe impomos, tirando-a da conexão com Deus. Esta alma precisa ter o cuidado da nossa atenção espiritual. Ela tem que ocupar um lugar especial nas nossas considerações, porque senão a gente corre o risco de ver aquilo que é essencial em nós sendo aniquilado, enquanto que a nossa carnalidade pode ir ocupando cada vez mais espaço e sem perceber, nós vamos trocando a carnalidade eliminando a espiritualidade. Por isso que Paulo diz, eu não vos pude falar como a espirituais, mas tive que vos falar como a carnais, porque ainda sois meninos na fé, ainda não podeis suportar o alimento sólido, ainda tendes que ser alimentados com leite, porque não podeis suportar o alimento mais sólido. Então Paulo queria que os seus discípulos pudessem ser pessoas espirituais. O que significa isso? Aquelas pessoas que passaram do nível da carnalidade humana para um nível de espiritualidade mais elevado, ou seja, não estamos falando de pecados, estamos falando de pessoas que ainda estão como crianças, pessoas infantis espiritualmente, que Paulo queria que já estivessem maduras espiritualmente, ao ponto de poderem discernir as coisas de Deus com a maturidade necessária. Paulo diz assim, quando eu era menino, eu falava como menino, eu discorria como menino, mas quando cheguei a ser homem, superei a condição de menino. Então Paulo estava falando que tem um processo de amadurecimento, um processo de desenvolvimento. E é isso que nós precisamos entender. A nossa alma precisa ser alimentada com o pão vivo que desce do céu, com a palavra do Senhor. Porque é deste alimento que ela se robustece e é no seu crescimento que ela nos torna mais espirituais. E é nisso que nós nos tornamos mais conectados com o Senhor, entendendo o propósito do Senhor e praticando na nossa vida as coisas concernentes ao reino do Senhor, fazendo que a gente viva dentro da vontade do Senhor, que acaba por ser boa, perfeita e agradável, trazendo para a nossa alma a sensação de vitória e alegria. E então não precisamos dizer como o salmista, porque estás abatido, ó minha alma, porque estás frustrado, ó minha alma, porque estás deprimido, ó minha alma, porque ó minha alma, e ó minha alma, e ó minha alma, e a gente nunca se dá conta de que nós somos os responsáveis por essa tristeza, por esse abatimento, por esta derrota, que muitas vezes acontece dentro de nós, porque invertemos a ordem, buscamos alimentar a nossa carnalidade, quando poderíamos estar alimentando a nossa espiritualidade. Porque estás abatido, ó minha alma? Lembra aquela palavra quando Jesus falou que um homem plantou uma vinha muito grande, e ele colheu tanta coisa que ele ficou com dificuldade de guardar a sua colheita. Ele disse assim, o que eu vou fazer? Vou derrubar os meus celeiros velhos, pequenos, vou construir celeiros maiores, e vou guardar toda a minha colheita dentro desses celeiros maiores, e depois vou trancar a porta, e depois vou dizer, alma, tens em depósito muitos bens para muito tempo, agora come, bebe, alegra-te e folga-te. Então o que aquele homem disse? Minha alma, agora você vai comer do que está no celeiro, você vai beber do que está no celeiro, você vai se alegrar do que está no celeiro. E aí a voz do Eterno chegou e disse assim, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem que vai ficar?
significa que nós investimos muito para construir celeiros grandes. E é ótimo ter celeiros grandes, mas investimos pouco em construir uma alma robusta, espiritualmente madura, que possa olhar as coisas de Deus, entender as coisas de Deus e conectar-se profundamente com Deus, para que possa estar acima e além das contingências naturais da vida, para não termos que sofrer o que sofreu o salmista. Ó minha alma, por que estás abatida? E por que te perturbas dentro de mim? Uma alma perturbada, né? Veja só. 2. Quando ela chora de noite e de dia na sua solidão, onde está o teu Deus? Então a alma que chora de noite e de dia, significa que esta alma está numa solidão espiritual. Ela não tem conexão com a fonte da vida. Ela está vivendo, mas está padecendo da solidão espiritual. Ou seja, Deus não está sendo para aquela alma o alimento. Aquela alma não está se alimentando do Senhor, da palavra do Senhor, das orações, do louvor, da adoração. A vida então pode ser vivida como uma religiosidade, mas isso não quer dizer que nós estejamos vivendo a profundidade da nossa espiritualidade. Então é importante que a gente pare para pensar, porque o salmista reclamou que a sua alma estava abatida e perturbada. E como que está a nossa? A nossa alma está alimentada, está conectada com o Senhor, está vivendo a plenitude da espiritualidade, ela está cheia do conhecimento do Senhor, ela está plena da revelação do Senhor, ela está cheia do Espírito Santo, nós estamos transbordando de Deus na nossa experiência particular, ou isso para nós é apenas uma questão retórica? É importante a gente parar e pensar em que nível está a nossa espiritualidade, de que maneira nossa alma está sendo alimentada. Em algum lugar do passado perdeu-se a conexão. E ele diz assim, quando ela chora de noite e de dia sua solidão, onde está o teu Deus? Perdeu-se a conexão. Onde é que está o teu Deus? Onde é que está a fonte do alimento espiritual? Onde é que está a comunhão? Onde é que está a hora a sós com Deus? Onde é que está a identidade de comunhão com o Pai Celestial? Isso perdeu-se no tempo. E aqui está o perigo de nós estarmos vivendo todo o ativismo religioso, todo o nosso dia na correria para baixo e para cima, mas a nossa relação com Deus vai se perdendo no tempo e no espaço. É preciso resgatar isso. É preciso trazer para dentro do coração. Terceiro lugar, me lembro quando eu ia com a multidão à casa do Senhor e festejava com voz de alegria. Também já é coisa do passado. Eu me lembro quando eu ia, agora já não vou mais, agora minha alma está abatida. E as minhas celebrações e as minhas participações nas celebrações da casa do Senhor foram ficando na história passada. E daí a pouco eu só me lembro da minha angústia, da minha dor, da minha solidão. E muito vagamente me lembro que no passado eu alimentei a minha alma, eu era feliz, eu vivia uma espiritualidade profunda, eu orava, Deus me falava, eu tinha comunhão com o Senhor, a palavra era a alegria para a minha alma, e eu me sentia vitorioso e abençoado. O salmista também se sentia assim no passado, tanto que ele diz, quando eu ia festejar na tua casa, mas hoje eles estão perguntando onde é que está o teu Deus, onde é que está a tua alma nesse contexto sócio, geopolítico, econômico, onde é que ela está, em que mar ela está navegando hoje, ou se está na solidão, dentro do seu peito, dentro do seu homem interior. Porque estás abatida, ó minha alma. Dentro de mim a minha alma está abatida, porquanto me lembro de ti desde o Jordão, outra vez no passado. Dentro de mim a minha alma está abatida, porque eu me lembro lá do tempo do Jordão, me lembro lá do tempo da solidão, da celebração. E agora eu vivo de lembrança, porque a minha vida espiritual não está tão plena como poderia ser. Não está tão cheia da divindade quanto poderia estar. Não está tão alimentada de Deus quanto poderia estar.
Deus para mim passou a ser uma palavra que eu recito, mas ela não representa uma vida que me enche, que me transborda, que me faz pleno. Então é muito importante a gente parar para pensar que a nossa vida espiritual não pode ficar no passado. Antes era assim, antes era dessa maneira, antes eu fazia desse modo. E hoje eu estou dizendo, porque estás abatido a minha alma, porque te entristeces dentro de mim. Hoje é dia de recuperar esta espiritualidade que ficou celebrada no passado. É tempo de vivermos hoje a plenitude de Deus. É tempo de vivermos hoje a grandiosidade de Deus dentro da nossa experiência pessoal. É tempo de, nesse mundo material, a gente privilegiar uma dimensão de espiritualidade dentro de nós, para fazer nascer de dentro de nós rios de águas vivas, para nascer de dentro de nós uma fé robusta, uma fé que acredita, para nascer de dentro de nós um espírito de oração, que nos leva à presença de Deus e nos faz confiar que as coisas podem mudar, resultado das nossas orações, que Deus pode fazer algo diferente em nossas vidas. Então hoje é tempo da gente refletir, para evitar falar como salmista, porque estás abatido a minha alma, porque estás triste, porque está indecisa, porque está confusa, porque nada dá certo, porque que as coisas não fluem, por quê? Talvez seja o tempo de dizer: Senhor, abre o nosso coração com a tua graça e enche-nos da tua presença, para que os nossos corações se alegrem e o nosso rosto fique formoso de ver a obra que o Senhor está fazendo dentro da vida de cada um de nós, para não sermos aquela vida que vai fazer como o salmista: porque estás abatido a minha alma e porque estás triste dentro de mim. Disse assim: um abismo chama outro abismo ao ruído das suas catadupas. Ele disse assim: eu estou afogado nessas ondas, sei lá, a todas as ondas em suas vagas grandes têm passado sobre mim. É como se a gente se sentisse sufocado por uma pressão que essas ondas representam. A vida sufocada com a correria do dia a dia, a vida sufocada com tanta pressão, a vida, e não sobra um tempo para você parar e dizer: Senhor, vem estar comigo, vamos nos assentar à mesa, vamos compartilhar o pão espiritual. Revela-te a mim, Senhor, enche-me do teu vigor, da tua abençoada. A alma estava abatida, mas há uma esperança para a alma abatida. O Senhor mandará de dia a sua misericórdia, e de noite lhe mandará uma canção para alegrar o seu coração, para que o seu coração perceba que Ele não está longe. Embora todo mundo pergunte: onde está o teu Deus? Ele diz: eis que eu estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a sua porta, eu entrarei na sua vida, cearei com você e você ceará comigo. Mais ou menos como aconteceu com aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús. Quando ele entra na casa e ele dá graças, divide ali o pão entre eles, separa aquele momento de comunhão, a Bíblia diz que há um despertamento espiritual, de modo que aqueles homens que estavam tristes ao longo do caminho, agora eles percebem a presença do Senhor, e eles, nosso coração ardia, quando pelo caminho Ele nos falava e nos expunha as Escrituras. Era Deus falando conosco, mas os ouvidos fechados, os olhos fechados, mas agora Ele esteve na nossa sala, partilhou o nosso pão, abriu os nossos olhos, aqueceu o nosso coração e disse: agora é a hora de vocês voltarem a Jerusalém com uma experiência com Deus vivo, não com a alma abatida, sofrida, dolorida e ferida, mas com a alma resgatada, restaurada, abençoada, vivendo dentro de você, determinando os seus caminhos, as suas escolhas e as suas atitudes, porque Deus está em nós para sermos mais do que vencedores. Que coisa espetacular, né? A oração ao Deus da minha vida. Sabe que Jesus disse numa das suas passagens mais lindas? Ele disse assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados. Jesus disse: se a sua alma está abatida, oprimida, sobrecarregada,
Ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu mandarei aquela palavra durante a noite do seu sono. Eu mandarei aquela canção que vai abençoar o seu coração. Eu mandarei aquela misericórdia que vai alcançar a sua vida e vai transformar a sua vida num momento de glória. Quando você, olhando para dentro de você, só faz a pergunta triste: por que estás abatido, ó minha alma? Mas o Senhor diz: não tem que ser assim. Você pode dizer: ó minha alma, alegra-te, porque é chegado o Senhor. Ó portais eternos, levantai as vossas cabeças, porque entrará o Rei da Glória, e Ele entrará dentro de nós, e fará nascer dentro de nós, aleluias e glórias, ao seu santo nome, e a nossa alma se alegrará, porque a nossa alma se alimenta de Deus, ela não se alimenta do que está no celeiro. E olha que coisa interessante, Jesus disse assim: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis o quê? Descanso para as vossas almas. Muitas vezes a alma está abatida, a alma está sofrida, falta esse aprendizado de Jesus, e Ele diz assim, olha só: vinde a mim todos estáis cansados, oprimidos, eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Aprendei de mim, encontrareis descanso. Aprendei de mim, experimentareis descanso. Esse aprendizado está ficando cada vez mais distante, cada vez mais longe. Por isso o nosso descanso está ficando cada vez mais perturbado e conturbado. Precisamos aprender a palavra, compreender a palavra, aprender a palavra, experimentar os ensinos do Senhor, praticar os ensinos e dormir o sono da tranquilidade e da paz. Porque o nosso coração está em paz, porque o Senhor está presente dentro de nós, Ele é o príncipe da paz. Temos que percebê-lo. Olha só que passagem interessante. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Uma alma triste, sofrida, precisa ser resgatada, reconciliada com o Senhor. Deus estava em Cristo reconciliando consigo a alma abatida. Em Cristo você pode experimentar uma reconciliação com a fonte da vida. Em Cristo você pode experimentar um resgate. Em Cristo você pode experimentar o renascer, o reviver, o restaurar de Deus. Por isso que eu te convido a vir a Jesus. Por isso que eu te convido a aprender os ensinos de Jesus. Por isso que eu te convido a deixar que a presença de Deus faça fluir dentro de você um rio de águas vivas. Por isso que eu te peço que abra o seu coração e permita que o Senhor Jesus entre na intimidade da sua vida, para você nunca ter a depressão que o salmista teve, porque estás abatido, ó minha alma, e porque estás perturbada dentro de mim, ó minha vida. Organize a sua vida com a mão do Senhor dirigindo seus passos. Organize seus sentimentos e suas emoções, deixando que o Senhor estabeleça os seus pensamentos e os seus sentimentos. Organize-se como pessoa espiritualmente madura, deixando que o Senhor faça crescer dentro de você a bênção da espiritualidade. O Senhor mandará para você nesta noite a sua misericórdia, mandará para você nesta noite a sua bênção, o seu cuidado. E eu queria muito que você, aliás, eu vou ler um pedacinho mais aqui para você, só para encerrar, deixando você com essa sensação benigna do Salmo 43, diz assim: faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa. Livra-me do homem fraudulento e injusto, pois Tu és o Deus da minha fortaleza. Olha o que o salmista está dizendo. Tu és o Deus da minha fortaleza, por que me rejeitas? Deus não te rejeita, na verdade é você que rejeita Deus. Ele não rejeita ninguém, porque a Bíblia diz: todo aquele que vem a mim, de maneira alguma eu o lançarei fora. Todo aquele que vem a mim, de maneira alguma eu o lançarei fora. E o salmista estava cometendo um erro. Por que o Senhor me rejeita? Deus não te rejeita. É muito provável que você rejeite Deus. Eis que eu estou à porta e bato. Se você não abre o seu coração,
você, se não ouve a voz do Senhor, se não tem menor interesse pelo Senhor, não é o Senhor que te rejeita, é você que rejeita o Senhor. E olha só que por que me visto de luto por causa da opressão que eu passo? Por que eu me visto de luto? Por que eu me sinto um perdedor? Por que eu me sinto um derrotado? Se tem um Deus que não me rejeita e que olha para mim com olhar de misericórdia e que manda durante a noite a sua canção e que manda durante o dia a sua misericórdia. Olha o que o salmista diz: envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Manda, Senhor, a tua luz e a tua verdade para dentro de mim e leva-me para o teu santo monte e leva-me para os teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus. Olha o que ele está dizendo. Então eu irei ao altar de Deus, do Deus que é a minha grande alegria, e com harpa louvarei o nome do Senhor. Ó Senhor, envia a tua luz para o nosso coração. Envia, Senhor, a tua bênção sobre a nossa vida, envia a tua verdade. Então nós iremos para o teu altar, colocaremos a nossa vida ali, louvaremos o teu nome, e aquele momento de uma alma cansada, oprimida, entristecida, vencida e derrotada, fica no passado, porque eis que tudo se fez novidade. Porque quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Porque estás abatido, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a minha salvação. Espere em Deus. Faça um concerto com Deus nesta noite. Não viva de um passado abençoado e de um presente derrotado, entristecido, cheio de problema e dificuldade. Transforme o seu momento presente num momento de louvação, onde o nome do Senhor será exaltado e você viverá uma vitória, porque Deus assumirá o controle da sua vida e não é mais uma alma abatida, é uma alma enriquecida pela graça, pelo poder, pela presença de Deus. Não é, mas porque estás abatido, ó minha alma? Esqueça. Porque estás tão feliz, ó minha alma? Porque encontrei o caminho da salvação em Cristo Jesus. Amém?